Boa noite, irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos hoje um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 7, aliás, livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, onde diz assim a palavra do nosso Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, Pai amado e santo, graça te damos, ó Deus, neste momento. Senhor, entregamos diante do Senhor esse tempo, pedimos a direção do Senhor, do Teu Santo Espírito. Pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor coloque palavras, Senhor, nos nossos lábios, ó Deus, para que possamos, ó Deus, transmitir, Senhor, neste momento, aquilo que está no coração do Senhor, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Irmãos, aqui nós vemos o final, né, do Sermão do Monte. Jesus, ele finaliza, na verdade, o Sermão do Monte com essas palavras, né, que nós acabamos de ler aqui a respeito dos dois fundamentos. Quando nós buscamos um pouquinho, voltamos atrás um pouco na palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, quando ele inicia as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, Jesus ele começa falando, né, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né? Bem-aventurados sois por minha causa, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Né? Então aqui nós vemos no capítulo 5 de Mateus, quando Jesus estava iniciando então o Sermão do Monte, e o que nós entendemos aqui? Jesus, na verdade, ele está primeiramente falando aos seus discípulos, né, aqueles que iam seus apóstolos. Então, a palavra inicial aqui não era, a intenção inicial não era atingir a multidão, mas principalmente colocar diante dos seus discípulos, dos seus 12, aqueles que iriam estar sendo seus apóstolos, está colocando alguns fundamentos para que eles soubessem, né, como seria, qual seria a sua função, o seu dever, o que precisava eles terem conhecimento da vontade de Deus, quais eram os planos de Deus, como eles teriam que se mostrar às pessoas, né? Depois nós vemos aqui ainda no capítulo 5, Jesus fala aos discípulos, né? Vós sois o sal da terra, os discípulos, vós sois a luz do mundo, né? Então Jesus vem dando, desde o capítulo 5 até o capítulo de número 7, onde nós estávamos lendo, Jesus vem dando uma série de instruções a eles, aos seus discípulos, para que eles estivessem preparados, para que eles estivessem sendo capacitados a função que o Senhor Jesus estava colocando na vida deles. Né? Então, Jesus precisava primeiramente ensinar os discípulos tudo aquilo que eles precisavam saber, tudo aquilo que eles precisavam ter conhecimento de como proceder, de como agir. Então, hoje,
para uma igreja, às vezes, um ministério, ele crescer, ele ser um ministério forte, ele precisa também, né, que os seus obreiros sejam conhecedores da palavra de Deus, que os seus obreiros tenham um bom conhecimento da palavra. Então aqui nós vemos que era isso que Jesus estava fazendo, né? Jesus estava instruindo os seus discípulos aquilo que eles teriam que saber e aquilo que eles iriam enfrentar futuramente. Então Jesus dá um ensinamento muito grande sobre como se deve orar, como se deve jejuar, enfim, né? A palavra de Deus relata aqui, se você puder ler, do capítulo 5, então, até o capítulo 7, finalzinho do capítulo 7, final do Sermão do Monte, você vai ver que Jesus estava falando aos seus discípulos, né? E as pessoas que estavam ali também, a multidão, logicamente, ficaram maravilhados, né, com o ensinamento do Senhor Jesus. Mas voltando aqui, aquilo que nós queremos estar, então, neste momento, discutindo aqui, meditando um pouco sobre os dois fundamentos, quando Jesus fala aqui daquele que construiu a sua casa, né? Um construindo sobre a areia, o outro construindo sobre a rocha, né? Então, essa semana, meditando um pouco nesses versículos da palavra de Deus, né, eu vim a me despertar por algo aqui que, por exemplo, quando a pessoa ela vai construir algo, ela quer construir uma coisa bonita, uma coisa que chame bastante atenção, uma coisa que seja confortável, a família, agradável, né? E aqui nessa passagem, o que eu quero dizer é que talvez, irmãos, as duas pessoas que foram construir a sua casa, as duas pessoas talvez elas tenham construído a sua casa sobre a areia, né? A palavra de Deus aqui fala que um edificou a casa sobre a rocha, mas o outro edificou sobre a areia. Imaginemos que essas duas casas elas estariam uma ao lado da outra, né? Hoje, o que diferencia o cristão de ser um crente, de uma pessoa que não é crente, de uma pessoa que não serve a Deus, né? De primeiro, antigamente, era fácil de reconhecer uma pessoa crente, porque a pessoa olhava pela forma que a pessoa estava vestida e a pessoa falava, né? Aquela pessoa é crente, por quê? Por causa da forma que ela está vestida, por causa, talvez, do cabelo, enfim, né? Então, antigamente, você olhava para a pessoa e você já sabia, essa pessoa ela é crente. Só que antigamente, às vezes, isso não estou generalizando, mas às vezes a pessoa ela tinha uma aparência de cristã, de crente, mas no entanto o seu interior não condizia com aquilo que ela mostrava por fora, né? Então, a palavra de Deus ela vem aqui nos ensinar que hoje, por exemplo, você às vezes andando pela rua, você vê pessoas que estão às vezes vestidas de uma forma comum, né? Mas quando você conversa às vezes com uma pessoa, essa pessoa, você acaba se identificando que aquela pessoa ela serve a Deus, aquela pessoa ela é uma cristã, aquela pessoa ela frequenta uma igreja evangélica, né? Por quê? Por causa da forma que ela está vestida? Não, sim pelo que ela produz, o que sai da sua boca, o que ela fala. Aí você fala, não, essa pessoa ela é uma pessoa cristã, né? Então, quando nós olhamos aqui nessa passagem da palavra de Deus, porque eu digo que talvez os dois tenham construído sobre a areia, porque é muito fácil você abrir um alicerce na areia. É fácil você fazer isso, porque ali você encontra uma superfície mole, uma superfície fácil de tirar, né? Então, e as duas casas elas poderiam ter sido construídas
muito bonita por fora, aonde as pessoas olhavam para aquela casa e diziam: nossa, mas que construção linda, que casa linda, hein? Muito bonita, talvez uma casa, uma mansão, digamos assim, uma casa que aos olhos das pessoas daria prazer em estar morando naquela casa. Então, é a mesma coisa que talvez hoje, quando você vê uma pessoa e fala: será que essa pessoa ela serve a Deus ou não? Aquela casa, talvez quando as pessoas estavam cavando para tentar, iniciando a sua construção, abrindo o alicerce, o primeiro que estava cavando ali, cavando na areia, chegou num determinado momento que ele encontrou uma superfície mais rígida, uma superfície mais dura, e naquele momento ele tenha resolvido parar. Não, eu vou parar aqui, por quê? Porque aqui, daqui para frente, a situação fica mais difícil. Daqui para frente, estou encontrando uma superfície dura, talvez tenha pedras, tenha rocha, né? E a pessoa que já abriu, por exemplo, um alicerce, se você já chegou às vezes a fazer alguma construção ou participou de alguma construção, se você já teve a oportunidade de abrir um alicerce, você vai concordar que quando você encontra uma superfície dura de cavar, dura de abrir, é desanimador, né? Você fica desanimado porque você vai ter que dispor ali de muito mais energia, de muito mais força, de muito mais paciência. Para quê? Para poder continuar, dar continuidade, continuar abrindo aquele alicerce. Então, talvez essa pessoa que, como diz aqui no ensinamento do Senhor Jesus, que talvez essa pessoa, quando ela chegou naquela superfície dura, ela tenha resolvido parar. Não, aqui eu vou parar. Eu vou começar a construir a minha casa, vou fazer o alicerce a partir desse momento, né? Não vou prosseguir além disso. E ele construiu ali, ele ergueu a sua casa, uma casa muito bonita, uma casa muito atraente, uma casa que aos olhos das pessoas era admirada, né? Mas o outro também, que estava construindo a sua casa e também estava ali na areia, né? Talvez uma casa ao lado da outra, o outro, quando ele começa a abrir o alicerce, num determinado momento que ele encontra aquela superfície dura, né? Ele encontra aquela rocha ali por baixo, ele não desiste, ele não para naquele momento, ele dá sequência, ele quer aprofundar mais aquele alicerce, e ele vai abrindo mais e mais, né? Ele teve mais desgaste físico, ele teve que ter muito mais paciência, teve que depositar muito mais força para abrir aquele alicerce, mas a palavra de Deus diz que essas duas casas que foram construídas, uma sobre a areia e uma sobre a rocha, a diferença dela talvez não estivesse na sua aparência, mas estava na forma que ela foi construída, né? E o que a palavra de Deus ela vem nos ensinar através desse versículo, desse trecho da palavra de Deus, que o que nos faz, o que nos mantém na presença de Deus, nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de tempestade, é o nosso alicerce em Deus, é nós estarmos alicerçados à palavra de Deus, é nós estarmos alicerçados na promessa de Deus, naquilo que o Senhor promete-nos através da sua palavra, né? Então, aqui a Bíblia fala, né, a palavra de Deus fala que houve, né, que veio os ventos fortes,
caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa, e essa casa que estava alicerçada sobre a rocha, ela não caiu. Ela resistiu àquele momento difícil, aquele momento de tribulação, de turbulência, de ventania, de muita chuva. Ela resistiu. Mas a outra casa que não estava alicerçada nessa rocha, diz a palavra de Deus que essa casa ela veio a cair, né? Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, irmãos, o que a palavra de Deus ela quer nos ensinar é que quando nós estamos na igreja, quando nós estamos buscando servir a Deus, e agora mais ainda, essa palavra ela vem ao nosso encontro nesse tempo, nesse momento que nós estamos em quarentena, devido à pandemia, onde nós não estamos indo à igreja, não estamos podendo estar cultuando a Deus, participando dos cultos dentro da igreja. É um momento muito importante que nós tenhamos tempo dentro da nossa casa, momento dentro da nossa casa, na nossa vida, para estarmos nos alimentando da palavra de Deus, para podermos estar orando, para estarmos buscando a presença de Deus, porque a oração, a leitura da palavra, buscar, meditar na palavra de Deus, esse é o alicerce do cristão, esse é o alicerce que nos mantém na presença de Deus. Porque eu tenho certeza, irmãos, que com esse distanciamento que o povo está tendo da obra, da casa do Senhor, muitos estão desanimando, muitos podem estar esfriando na sua fé, muitos podem estar talvez não tendo mais força até para pensar em orar, para pensar em estar lendo a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus, mas é nesse momento que nós temos que fazer talvez como aquele que estava abrindo o alicerce e encontrou a rocha. Não desistiu, não parou, deu sequência, eu vou mais fundo, eu preciso ir mais fundo porque disso depende a minha sobrevivência, bem dizer, por quê? Porque se a minha casa ela estiver bem firmada, ela estiver com alicerce, com as brocas bem profunda, bem firme, a minha vida e a vida da minha família, ela estará em segurança, porque a casa não vai desabar com o vento, a casa não vai desabar com uma chuva. E essa chuva, esse vento, essa tempestade, são as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, são as dificuldades que nós enfrentamos na vida, quando vem lutas, quando vem tribulações, né? Então nós necessitamos de ter este fundamento, de ter essa consciência de que a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor Jesus, primeiramente foi aos seus discípulos, fortalecer os discípulos para que eles pudessem dar sequência na obra, para eles pudessem fazer aquilo pelo qual eles estavam sendo chamados. Então que nesta noite, amados, essa palavra de Deus possa ficar no seu coração, possa falar ainda ao seu coração, que você possa meditar nessas palavras e não desistir, não desanimar, mas se fortalecer cada vez mais na palavra de Deus, na presença do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que nós possamos logo poder estar fazendo como o Salmo 122, podemos estar indo à casa do Senhor e poder nos alegrar, como diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem sabe logo nós podemos estar voltando à casa do Senhor para juntos estarmos louvando, adorando ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.